Olá, boa noite. Eu acabei reiniciando novamente a live porque algumas pessoas disseram que estavam não estavam me escutando. É, Você está me escutando, Thelma? Perfeitamente? Porque eu acabei encerrando a live das 19 porque um pessoal havia me informado que não estava escutando. Ah, agora tá bom. Então, ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Provavelmente era porque Deus queria que mais alguém entrasse nesse momento que não havia entrado anteriormente. Então, como eu estava falando, eu vou repetir novamente porque acredito que muitas pessoas não escutaram, né? Você está no Instagram meu de costureira e você não deve estar entendendo nada. O que a Juliana está falando sobre saúde intelectual dentro do mundo da costura? Então, assim, não é só dentro do mundo da costura, né? Eu acredito que nós precisamos ter saúde. Eu vou falar sobre as 7 saúdes, né? Acabei não dando uma introdução aqui adequada. Eu estou participando de uma mentoria durante um ano, que é da família Saúde Plena. E nessa mentoria nós fomos desafiados, né, a falarmos sobre as 7 saúdes, que é o primeiro livro que nós lemos no início da saúde plena. Ontem eu falei sobre a saúde emocional, que eu li no dia 2 de julho, que foi quando eu entrei para o Família Saúde Plena, do Dr. Juliano Pimentel. Então, assim, depois foi no dia 5 só que eu consegui ler sobre a saúde intelectual, porque, como muitos aqui sabem, eu faço tratamento para depressão já há um ano, mas eu tenho diagnóstico já há 13 anos, né? Então, assim, faz um ano e meio, mais um ano e 3 meses que eu estou tratando novamente. E essa questão da saúde emocional mexeu muito comigo. Quem pôde assistir a live ontem pôde perceber, assim, o quanto foi difícil para mim falar, né? E a saúde intelectual, então, vai ser muito mais difícil. Eu acho que eu tô aqui enrolando para não falar. Mas vamos lá. Como eu falei, em todos os âmbitos da nossa vida, nós precisamos trabalhar essas 7 saúdes. Saúde intelectual. Eu vou ler alguns pontos que me chamaram muita atenção e que eu tenho certeza que vai tocar no coração de mais alguém aqui. O doutor Juliano, ele sempre comenta que o depressivo, ele não é uma pessoa fraca. Ele é sim uma pessoa forte. E nas lives eu participei uma semana da Jornada da Família Saúde Plena, que foi uma semana gratuita que ele passou vários valores inestimáveis gratuitamente no Instagram. E várias vezes ele mencionou isso, né, que o depressivo é uma pessoa forte. E eu não entendi o porquê que o depressivo era uma pessoa forte. E quando eu li a saúde intelectual, tudo se encaixou. Então, assim, nós somos todos movidos inconscientemente no nosso intelecto. Dependendo
de que forma que nós somos movidos, isso pode nos levar para algo bom ou para algo ruim. Então, assim, ela pode gerar catástrofes gigantes, não só para si, como também para quem está ao seu redor, pelo simples fato de não ter claro o que pretende a si mesma. O que acontece? Tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente imagina está diretamente afetando não só nós, mas quem está à nossa volta também. Então, assim, na mente de um depressivo, só quem sabe, quem tem depressão ou quem tem algum familiar, sabe o tanto de coisa que nós imaginamos, inventamos e não falamos e criamos. E eu entrei num conflito muito grande nos últimos dias, que me deixaram muito ruins, me deixaram bem ruim, porque eu fiquei com aquela briga na minha mente, que eu tava pensando coisas ruins, e ao mesmo tempo eu lembrava do que eu havia lido e eu queria pensar coisas boas, e eu não conseguia, e aí no fim eu só queria dormir, e eu fui fugindo, e fui me encolhendo, até que, como sempre o Dr. Juliano diz, ele é um mentor, ele não é o nosso psicólogo, ele não é o nosso psiquiatra. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então eu tô aqui fazendo. Vamos lá. Se você tiver ciência de tudo que você é capaz, em todos os aspectos da sua vida, então você cria qualquer coisa. Então, assim, se nós usarmos a nossa mente para criarmos o bem... Oi, Rosiana, o que leva a ter pensamentos ruins? Então, Rosiana, na realidade é algo muito complexo. A depressão, ela não é diagnosticada da noite para o dia. Ela é um processo onde você vai passando e quando você vê, eles estão ali. Como a Luzia falou, não tem como explicar. São coisas que às vezes você não fala, que você precisa falar. Não por magoar a pessoa, mas às vezes pelo simples medo de pensar no que a pessoa pode achar com relação àquilo. Então, assim, eu sou evangélica, tenho o Espírito Santo dentro de mim, sinto ele presente e mesmo assim eu tenho pensamentos ruins. Eu preciso estar constantemente junto de Deus para que eles se afastem. E é bíblico, né, que ele está ao redor, né, de nós. Então, assim, vamos continuar. O intelecto é uma arma tão poderosa que a maioria de nós não consegue dominá-la. Na verdade, a maioria de nós não se conhece plenamente. Patinha, Paty, na realidade, o excesso de futuro é a ansiedade. O excesso de futuro não gera pensamentos ruins, né? Ele gera pensamentos do futuro. Nem sempre excesso de futuro gera pensamentos ruins, né? Oi, Kátia, obrigada por estar presente, Kátia. Kátia foi minha primeira cliente de São Paulo a comprar máscaras. Ficou muito grata quando recebeu as minhas máscaras. É exatamente isso, Luzia. É simplesmente
algo que a gente cria na nossa mente. Só que nós precisamos aprender a usar isso a nosso favor. Inclusive pessoas que não têm depressão. Nós precisamos nos acordar, principalmente nessa pandemia, tantas ofertas, tantas oportunidades gratuitas para nós estarmos fazendo, e às vezes nós estamos sentados, parados, esperando que vá acontecer algo, que tudo vai voltar ao normal. Mas nós precisamos nos mexer. Então, como eu havia falado, que o intelecto é uma arma muito forte, né? Nós precisamos estar trabalhando sempre o nosso intelecto. Vale lembrar que o nível de comprometimento que você tem com as coisas que você faz é diretamente proporcional aos seus resultados. O funcionamento do intelecto envolve também a meta e o plano a serem executados. Então, assim, o quanto você está comprometido com aquilo que você almeja, isso vai refletir diretamente no resultado que você vai ter. Às vezes as pessoas querem emagrecer, mas elas ficam sentadas na frente do sofá e não se movimentam, nem para fazer uma caminhada, nem para ler um livro sobre alimentação de verdade, nem até para abastecer a própria mente de algo positivo, né? Então, assim, como que funciona o nosso intelecto? Nós temos uma meta, nós imaginamos uma meta, né? Fazemos um plano e executamos esse plano. Dessa execução vai gerar um resultado, e aí desse resultado a gente faz a avaliação. Nessa avaliação a gente vai ver o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser ajustado, se deu certo para ir para uma próxima meta, e assim ir trabalhando o nosso intelecto todos os dias. Ó, como eu falei, você cria um plano de execução. A meta, ela precisa ser específica. A partir desse plano, você avalia o resultado para verificar se o resultado é condizente com a meta proposta. Porque muitas vezes a gente traça um plano que não tem nada a ver com a meta. Não tem nada a ver com o propósito que nós queremos, né? E quando não dá certo, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: não houve esforço suficiente? A meta foi estabelecida de forma errada? O que pode ser melhorado? Ah, que bênção, Luzia, que você se conectou a Deus e você teve a cura, é isso? Ou você está em tratamento psiquiátrico? Então, assim, a família Saúde Plena, eu não tô aqui até, inclusive, para falar sobre a família Saúde Plena, não tô aqui para vender o programa, não é nada disso, só o desafio mesmo, tá? E eu acho que é algo que é importante as pessoas estarem também junto conosco, de certa forma, aprendendo um pouquinho. Porque aqui diz assim, a ideia do grupo é ter um intelecto forte, mas principalmente não ser vítima do intelecto, que foi o que eu falei até agora. Muitas vezes nós somos vítimas de nós mesmos.
Ó, o que eu havia falado já anteriormente. 99,9% das pessoas depressivas são vítimas do próprio intelecto. Em alguma etapa de sua jornada, tornaram-se vítima do próprio intelecto. Se você não tiver uma saúde intelectual plena, você será vítima do que você pensa que sabe. Seu conhecimento é limitado, assim como a sua capacidade de usá-lo como criar uma realidade plena. Eu já tive várias experiências, Vera, não sei se é Vera. Eu já tive várias experiências no Espírito Santo, na igreja, em casa, de me quebrantar. Mas a depressão não é simplesmente algo espiritual só. Ela transcende muitas vezes o lado espiritual. A Verônica. Então, assim, eu digo por mim que eu tenho no meu DNA, infelizmente, esse gene da depressão. Então, assim, eu tive bisavó que teve, eu tenho alguns tios que têm. Então, assim, não é algo só espiritual. Às vezes você está sendo vítima simplesmente do intelecto, mas outras vezes pode ser realmente uma disfunção sua mesmo, uma disfunção cerebral. Depois de eu contar para vocês essas 7 saúde, faltam 5 ainda, eu vou vir aqui contar para vocês a minha história do meu último ano só. Que eu cheguei a estar internada em uma clínica psiquiátrica. Então, assim, eu acho muito importante contar isso. Não tenho vergonha nenhuma disso, tá? E eu fiz mais de 35 tipos de exames de sangue para ver, porque eu não aceitava que o que eu tinha era psicológico. Eu tinha que ter algo físico. E, Verônica, eu não tenho nada físico. Nada. Eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol. Eu não tenho um problema que eu não possa andar. Então, assim, eu tenho uma vizinha até que falou pra mim: por que você não trabalha de voluntária lá com o pessoal de câncer, que foi o que curou minha depressão? Eu falei pra ela: eu ir lá ver várias pessoas que estão lutando pela vida e eu tendo pensamentos de não querer viver? Eu disse: não, vai ser pior ainda. Então, assim, cada pessoa tem que saber o seu momento. E é muito importante que a gente aprenda que nós somos únicos, que cada um foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém cada um na sua unidade, né? Aí tem uma outra coisa muito importante aqui. Mais importante do que achar que sabe o suficiente sobre algo é estar aberto a entender que você pode compreender as coisas de maneiras diferentes. E que em relação ao conhecimento não existe um final. Sabe aquela história que dizem: quanto mais eu sei, menos eu sei? Então, nós precisamos estar abertos a sempre aprendermos. A gente precisa entender que às vezes eu tô vendo o copo meio cheio, mas o outro tá vendo o copo meio vazio. E aí, qual o problema disso? Luzia,
Exatamente, é preciso se ocupar, mas como eu falei anteriormente, tudo é um processo. A gente tem que estar aberto a aprender. Então, assim, eu estava no auxílio doença, até o perito havia cortado meu auxílio, e ele falou que eu tinha que seguir a vida e voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar, porque eu acreditei que realmente eu estava boa. O primeiro cliente que eu fui atender, na realidade eu nem cheguei a atender o cliente pessoalmente. Eu falei no telefone com ele, a mulher dele que passou para mim. E ele foi extremamente grosseiro comigo. Eu simplesmente entreguei o telefone para ela. Disse para ela: eu não tenho condições de dar uma resposta para o seu esposo. E eu saí chorando. E naquele dia, se não fosse o meu filho estar comigo, eu não estaria hoje aqui. Então, assim, o perito foi bem seco assim comigo, ainda falou: tem uma filha de 2 anos, tem teu filho de 13 anos, vai viver, vai trabalhar, vai cuidar deles. Isso é o que eu mais quero como mãe. Por isso que eu tô aqui, abrindo meu coração, mostrando pra vocês que não é fácil, mas também não é difícil. A gente pode lutar e a gente pode conseguir e a gente vai vencer. É Jai o seu nome? Muito obrigada. Exatamente. Meu filho nem era para estar comigo naquele dia. Na realidade, nem era para mim ter ido atender aquele cliente aquele dia. Foram vários acontecimentos que acabaram fazendo com que eu fosse lá. E como na live anterior eu já falei, eu sou formada, tenho experiência de 10 anos na área financeira, sou formada em técnica de administração. Faltam apenas 2 disciplinas para mim me formar em ciências contábeis. Eu amava o meu trabalho. Eu amava poder fazer o cliente. Eu me colocava no lugar do cliente e conseguia fazer com que o cliente me entendesse também. Certo? E eu cheguei a desenvolver esse síndrome do pânico de números. Eu não consegui nem na faculdade. Então, assim, para resolver minha questão da faculdade, de trancar ou de continuar, e eu acabei começando a costurar, porque a costura para mim é algo maravilhoso. É algo assim que eu não tenho palavras. Eu vou continuar aqui com a saúde intelectual, porque senão nós não iremos acabar a tempo. Essa foi uma frase muito forte para mim. Assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer pôr a culpa no outro. Eu mesmo faço isso frequentemente. E faço isso com meu esposo, faço isso com minha mãe, faço isso às vezes com a minha irmã, com meu pai, por causa disso, por causa daquilo. Já ressignifiquei muita coisa. Mas como eu vivo mais com meu esposo, porque a gente tá 24 horas, bem dizer, juntos, eu acabo passando essa responsabilidade para ele, né? E a gente precisa assumir que cada atitude nossa, ela é exclusivamente nossa. A gente não pode depender do outro. E se a gente permite que o outro ofenda a gente,
Isso também é autorresponsabilidade. Isso também é permitir que o outro faça você sofrer. Na realidade, Betinha, eu acabei resolvendo mudar de área. Porque, como eu falei em outro momento, eu conto a minha história do último ano. Eu gerenciei 2 empresas já e durante 2 anos gerenciei a nossa empresa. E foi por conta desse gerenciamento da nossa empresa que eu acabei tendo a recaída novamente da depressão em si, né? Mas eu sei que quem sabe era isso mesmo que eu precisava, era costurar. Oi, Dê, boa noite. Aí assim, quando você tem a responsabilidade sobre todas as áreas, você tem potencial e condição para mudar o que é necessário. O que a gente... Porque assim, quando a gente tem responsabilidade, autorresponsabilidade, tudo muda. Muito obrigada, Verônica. Então, assim, é tudo o que eu falei ali sobre autorresponsabilidade. A gente precisa dizer não às vezes, quando é preciso. Precisa dizer sim. E saber ter discernimento de quando a gente deve dizer cada palavra. Porque muitas vezes a gente diz sim pro outro, mas a gente tá dizendo não pra gente. Ou muitas vezes a gente permite que o outro seja grosseiro com a gente e a gente simplesmente não fala, eu não gostei dessa atitude. Algo tão simples e que às vezes a gente não fala. E com a convivência, às vezes isso vai criando uma ferida dentro da gente e a gente vai alimentando o bichinho. Porque é isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, assim, a gente precisa sim mostrar para o outro como que a gente merece ser tratado. Dentro de cada saúde, nós temos exercícios para fazer. E assim como eu estou abrindo meu coração, eu também vou falar para vocês o que eu coloquei em cada exercício. Verdade, Verônica, não existe um manual de instrução. Quando a gente já nasce, né, a mãe fica, cadê o manual de instrução? E o mais incrível é porque assim, cada mãe cria de uma forma diferente. Então assim, se fosse criar um manual de instrução, nunca chegaria ao fim, porque nós somos muito complexos. Por isso que muitas vezes a gente precisa dizer não para poder dizer sim pra gente. Pra gente poder entender que aquele às vezes não é o momento de ajudar, ou aquele não é o momento de eu deixar de fazer algo meu para ir fazer algo pro outro. Então, assim, uma das perguntas que veio junto foi a seguinte: na saúde intelectual, você tem ansiedade? Você tem depressão? Você tem síndrome do pânico? Você tem obesidade? Se sim, qual o seu papel nessa condição que você vive? Qual é o papel? Qual é o meu papel nessa condição?
Isso é muito forte, sabe? Porque assim, e aí eu respondi. Eu sou autorresponsável por essa condição. Aí eu vou falar, o que eu respondi é um pouco o resumo de tudo que eu falei até agora. Ó, devo aprender a impor limites na maneira que as pessoas ao meu redor me tratam. Porque a partir do momento que você impõe limites, a partir do momento que você fala que não, você tá dizendo, como eu falei já várias vezes, que tá até chato já, você tá dizendo sim pra você. Devo pensar sempre no lado bom das circunstâncias, que é algo que o depressivo faz muito. Não só o depressivo, mas algumas pessoas pessimistas também fazem isso, ou até mesmo a gente inconscientemente faz, né? De olhar o copo meio vazio, não meio cheio, né? Às vezes tá indo trabalhar, furou o pneu do carro e a gente fica bravo, fica chateado. E aí depois, mais tarde, eu descobri que aconteceu um acidente naquele horário que você iria passar naquele local. Então, assim, sabe aquela história que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certo por linhas certas. Então, assim, nós precisamos ver as coisas de uma outra visão. Ó, o que a gente precisa fazer é continuar a viver a situação que a gente criou. Quebrar a rotina e buscar ajuda. E mudar a situação e começar a viver diferente. Uma dessas três coisas nós precisamos fazer. Nós não podemos simplesmente ficar estagnados, parados. Eu acho que hoje eu nem vou conseguir pôr o que a palavra me disse, porque a palavra me falou, tanto a palavra como o meu devocional falou exatamente o que, mais uma vez, relacionado ao livro das 7 saúdes. E quando você vê que, mas eu tenho uma limitação genética, que é o meu caso, né? Mas eu não queria ser obesa. Mas eu não queria ser ansiosa. Use essa limitação, essa dificuldade para ser melhor, para evoluir. Você precisa mudar sua percepção quando a situação de conforto ou desconforto que se encontra. Uma vez que se aperceba disso, o próximo passo é buscar sair da situação de conforto e pensar, agir para ser melhor, para viver melhor. É parar de se lamentar e viver com mais ânimo e com mais energia. O convite que a vida lhe faz é que você aprenda a morrer bem. Nossa, Juliana, que palavra forte. Você está dizendo que eu tenho que aprender a morrer bem? Sim. O que seria aprender a morrer bem? Morrer bem, aprender a morrer bem é aprender a morrer de uma forma saudável, sem sofrimento. É se alimentar de uma forma saudável, que não vai me gerar doenças. É praticar atividade física para que eu não tenha uma pressão alta, para que eu não tenha um colesterol. E muitas outras coisas que nós sabemos que podemos estar fazendo para morrermos bem, né?
E aí existe o exercício 3, né? Que fala sobre os medos que nós temos, né? Os 6 medos que nós temos. O medo da... E aí diz o que cada medo desperta na gente, né? O medo da pobreza desperta em mim quando eu fico sem dinheiro, quando uma conta vence e não tenho dinheiro para pagar. O medo da velhice desperta em mim quando não me alimento de forma correta e assim vou ser um velho doente. O medo da doença desperta em mim quando percebo que não tenho controle sobre essa situação e quando não tenho dinheiro para o tratamento. O medo de perder o amor dos meus filhos desperta em mim angústia, desânimo, vontade de morrer. O medo da crítica desperta em mim ira e desculpas. Porque na grande parte das vezes, quando alguém está irado com a gente, quando alguém está irado conosco, quando alguém nos critica, né, na realidade, a gente muitas vezes se ira, se enche de desculpas. E às vezes o que a gente precisa é ficar em silêncio e analisar no nosso subconsciente aquilo que a pessoa falou. E aí, uma outra pergunta é o medo da morte. O que ele desperta em mim? Eu não tenho medo da morte. E assim como eu fiz ontem, né? Eu li a palavra e peguei meu devocional também. Como o nosso tempo tá pouco, eu vou ler só o que eu deixei em destaque. Eu tenho esse livro aqui que eu já mostrei pra vocês anteriormente. Ele vai aparecer ao contrário, porque a tela do celular tá ao contrário, né? Que ele é do pastor Carlitos Paz, As Palavras de Deus. Ele é um livro de devocional que para você fazer diariamente. Então aqui ele diz assim: palavras de vitória. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esses reinos, que eram muito pequenos e formados por tribos, entravam constantemente em conflitos e guerras. Nós temos que ser uma nação, uma única nação, e não pequenos reinos. Que pequenos reinos, cada um vai ter os seus princípios e isso vai gerar conflito, vai gerar guerra. Então, assim, nós precisamos ser uma nação que clama a Deus como o único Senhor e Salvador. E aí lá em Salmos, capítulo 46, do versículo de 1 a 7, nesse mesmo livro devocional, tá o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, Por isso não temeremos.
Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, desde a hora que você acorda, desde o nascer no sol. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essas palavras são de fato muito poderosas. Que sua fé seja fortalecida neste dia e que essa palavra do Senhor encoraje você a prosseguir, levando fé e esperança a todos que vivem sobre o medo deste mundo. Quem diria que ano passado alguém escreveria um livro de devocional que teriam essas palavras? Levar fé e esperança a todos que veem o medo sobre este mundo. Esse vírus, né, que está aí. Que muitas das pessoas têm medo, outras não, mas enfim. E aí, sempre que eu termino a leitura das 7 saúdes, amanhã eu vou para a terceira e às 17 horas eu estarei aqui novamente para contar para vocês como foi a minha experiência e fazer o meu exercício, o meu desafio, né? E aí, em louvor a Deus, eu, como falei ontem, vou repetir hoje novamente, eu não sei se são as mesmas pessoas que estão assistindo. Se você não está assistindo agora, também pode assistir depois, que eu vou deixar salvo. Eu pedi em louvor, eu meditei, depois... Na realidade, eu gosto de meditar antes de ler. Depois eu leio, eu oro. Gosto de agradecer a Deus e pedir a Deus uma palavra, que Ele fale comigo através da Bíblia. E aí Deus veio para mim com Mateus 7, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. O julgamento ao próximo. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, estagnada, sabe? Porque Deus veio me dizer que não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também serão usados para medir... E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, assim, isso para mim ficou diretamente ligado à questão da autorresponsabilidade. Que nós, às vezes, queremos julgar o outro, falar que o outro tá errado.
E como tem aquela parte na Bíblia que diz, né? Por que você quer tirar o... Se alguém puder me ajudar aí, que agora eu acabei esquecendo. Às vezes a gente quer tirar o cisco no olho do irmão e não enxerga a trave que tem no nosso olho, né? Continuando aqui, versículo 3. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o seu cisco? Do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu nem lembrava que a continuação dessa palavra era isso. Mas enfim, essa questão de julgamento é algo muito forte também. Porque a gente está a todo momento o outro dormiu o dia todo, preguiçoso. Eu mesmo. Eu não vou falar quem é a pessoa, porque ela pode não gostar de eu falar, mas em um outro momento eu peço autorização. Mas antes de eu ter esse diagnóstico de depressão, eu dizia que depressão era coisa de gente preguiçosa. Que depressão era coisa de pessoas que não... de cabeça vazia, de quem não tinha ocupação, que se fosse fazer uma atividade física, que se alimentasse bem, que não teria depressão, que ficar deitada num quarto não resolvia nada, até que eu fiquei doente. Mas eu não estou doente. É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu não fiquei doente. Eu estou e eu confio que vou me curar. Porque só nós somos capazes de produzirmos a nossa cura. Então, não julguem. Gente, essa é a bomba de novo que ligou pra encher minha caixa d'água. Porque eu não tenho água encanada aqui e aí acaba fazendo esse barulho, vocês me desculpem. Porque aí vem água da vertente para uma caixa embaixo da minha casa e essa água vai pra caixa d'água. E tem alguém tomando banho e acabou acontecendo isso. Então, assim... eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros. Muito. E quando eu me vi esse último ano, pra mim foi muito difícil, sabe? Porque eu fiquei, bem dizer, o ano todo dentro de casa. Eu saía só pra fazer as terapias. Teve uma parte do ano que eu não pude dirigir, que eu precisava de alguém que dirigisse pra mim. Eu fiquei totalmente dependente do meu esposo. E o mais triste era minha filha de 2 anos vir e se preocupar comigo e dizer: mamãe, não fica triste. Domingo mesmo, que eu tava com muita dor de cabeça, ela disse pra mim assim: pode ficar tranquila, mamãe, que eu vou cuidar de você. E não é isso que eu quero para os meus filhos. Por isso que eu entrei na família Saúde Plena. Exatamente, Luzia. E ainda durante o tratamento, a psicóloga várias vezes falou pra mim:
Ju, não é egoísmo você cuidar da tua casa. Porque muitas vezes eu ia na casa da minha mãe e queria limpar tudo e queria fazer as coisas. Ou muitas vezes escutava ela. Só que eu não estava forte o suficiente para isso. Então, sabe aquele negócio, se não pode ajudar também não atrapalha? Então hoje eu acabo ficando no meu canto porque eu sei que se eu for lá eu vou atrapalhar. Mas é isso aí. Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Agradeço muito quem se manteve presente aqui comigo, soube mais um pouquinho da minha história. E como é verdade, Kátia. Temos que sempre calçar os sapatos do outro, até mesmo se esse outro for alguém que machuca. Não porque tenhamos de negar nós mesmos o nosso espaço e liberdade, e sim para que possamos compreender simplesmente a limitação do outro. Sim, eu faço terapia toda semana. Eu faço arte terapia também, que trabalha com o meu subconsciente. Eu faço acompanhamento psiquiátrico também. E agora estou nessa jornada da família Saúde Plena. Amanhã, às 17 horas, eu estarei aqui novamente para falar sobre a terceira saúde, que é a saúde profissional. Se vocês quiserem escutar, amanhã eu vou estar me colocando novamente pro Senhor para passar para vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o coração de alguém. Obrigada por todos. Gratidão.